Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o cano de gêmeos da linha Clothme FX Metal Plus da MST. Aquela nova linha de 25 centímetros. Já mostrei para vocês os dois primeiros lançamentos, que foi o Ayora e o Saga dessa linha. Aqui ó, vai ter comparativo aí com o Saga. Olha que peça linda, cara. E óbvio que vai ter comparativo com o Canon EX, tá? Da Bandai. Bom, a gente já conhece esse item aqui através do Saga. A gente vai avaliar mesmo aqui a Red Sculpt e eu acho que tem melhorias. Vamos ver, a caixa é a mesma que o do Saga, aí não dá nem para diferenciar, né? Infelizmente é a mesma coisa. Aqui a logo da MST, a linha EX Metal Plus que eles criaram a partir do corpo do Thor. Bom, como é uma linha já conhecida, né, já falei dela duas vezes, algumas explicações vão ser um pouco mais rápidas, já que é a mesma coisa, né? O review da Ayora foi mais completo, eu fiz comparativo de corpo, acho que aqui dá para ser um pouquinho mais rápido. Então aqui vai vir a mesma coisa que o Saga, que é o corpo. Ah, tem melhorias sim. Olha aí, tá vendo o buraquinho no ombro? Saiu, ou taparam, sei lá. A gente vai ver melhor. Aqui, ó, os cabelos do Saga, do Canon, quer dizer, cabelo do Canon, o shortinho dele, que é a mesma coisa do Saga, a capinha de tecido, as mãos, os rostos, que a gente vai olhar melhor, aqui a hastezinha da base e os dois blisters, ó, mesma coisa que o do Saga, aí, ó, tudo em metal, partes aqui da armadura, né? A maior parte está aqui. E aqui está a base e o restante da armadura. Tá? Eu vou tirar aqui do blister para a gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, pessoal. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Começando com a capa de tecido, que é a mesma da coleção. Ela é grandona aqui. Capa que a gente já conhece, quem compra coisa de MST. A gente já sabe, né? Faz aquelas dobrinhas aqui para poder ficar top demais no cavaleiro. Quando você for montar, elas encaixam aqui pela ombreira. Gosto muito dessa capa, é excelente qualidade. Aqui a base, escrito Canon de Gêmeos em chinês. Tá o símbolozinho aqui de Gêmeos. A hastezinha para colocar na base e esses pinos aqui para colocar no pezinho dele aqui para poder encaixar nesses buraquinhos da base e deixar com uma estabilidade incrível, não vai cair de jeito nenhum. Então vem bastante pinos desse daqui, para você escolher onde colocar. Aqui o short dele, no caso do Saga e Canon, né, armadura de gêmeos no geral, ele é o único que não aparece a calça, porque ele tapa o corpo todo, né? O saiote é grande e o protetor de coxa vai até lá em cima, então acaba não aparecendo a calça. No caso do Saga e do Canon, não seria muito necessário, mas a coleção toda vai vir, então tem que vir aqui também, né, óbvio. A armadura aqui, que é a mesma do Saga, toda de metal, pintura excelente. O elmo também é de metal, tudo muito pesado, o protetor de punho também de metal, igualzinho a armadura do Saga, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pares de mãos apontando o dedo, mãos flexionadas, mãos mais relaxadas e mãos espalmadas. A qualidade da mão está muito boa, pintura está muito bom. E vou pegar ele aqui para a gente ver as faces, porque vou pegar essa face aqui para a gente comparar logo com a do Saga. E eu quero comparar sem elmo primeiro, né? Esse aqui é o Canon e esse aqui é o Saga, para você ver que não é a mesma face. Pessoal, pô, isso é incrível no MST, cara, foi muito legal. O do Saga, ele tá com um olhar mais, ainda assim tá sério, mas ele tá mais sereno. O olhar dele tá transmitindo um pouco mais de serenidade. O do Canon, ele tá mais focado. O decalque do olho, o formato do olho é totalmente diferente. Assim como a posição da sobrancelha. E até no Saga tem esse risquinho aqui na sobrancelha a mais, né, que o Canon não tem. Então você vê que tem diferença. A boca não, a boca é a mesma coisa.
Mas ainda digo que a boca do Canon tá melhor. Eu acho que a pintura ficou melhor, né? E isso é incrível. Vamos ver o restante das faces. Expressão de ataque, né? Vocês lembram que, né, que minha face com expressão de ataque do Saga veio com defeito, veio torta. Mas você vê que o olho tem um decalque diferente, o formato do olho, tá? Não é a mesma coisa, mas a boca é a mesma coisa. E aí aqui é a cópia da face neutra, só que com sombreado. E aqui olhos fechados, que só muda mesmo o tracinho da sobrancelha e a posição da sobrancelha. E aí fazendo comparação aqui com o rosto, né, o cabelo é a mesma coisa, só que inverte o lado e troca um pouquinho a coloração. Ficou muito boa a coloração aqui do cabelo do Canon. Olha, ficou um azulado muito legal, com um degradê ali, um sombreado. Ficou muito bom isso aqui. Olha lá, tem um sombreado no cabelo. Interessante demais isso aqui, cara. Pai, difícil manusear as duas figuras grandonas aqui. Então, tá aí, eu vou fazer uma comparação melhor quando o Canon estiver montado. E fazendo uma comparação com o Canon da Bandai. Olha aí, ó. Cara, o Canon da Bandai é uma obra-prima. Então, olha isso. Eu acho que o cabelo do Canon da MST é melhor, porque ele tem mais mechas, é melhor modelado pelo fato de ser maior. Então é mais fácil de fazer esses moldes, né? Tem essas marcações em cada mecha, que o da Bandai não tem. O cabelo é muito melhor no do Canon da MST. É muito melhor. Mas o rosto, acho que a boca ali é melhor na Bandai, né? Olha aí. O que vocês acham? O olho também, eu acho que é mais expressivo ali no da Bandai, ficou um pouco mais sério. Enfim, mas o da MST tá ótimo também, tá? O que faltou da MST é aquele sorriso meio maligno, né? A MST podia ter criado essa face que a Bandai tem, e aqui na MST não tem. Enfim, de qualquer forma, espetacular já que veio com essa mudança. Não é 100% igual do Saga, né? Enfim. E aí fizeram uma melhoria, que eu acho que vocês já estão vendo aí, né? Que é o furinho no ombro. Tiraram esse furinho no ombro que o Saga e o Aiolia tem, que é esse daqui, ó. Olha aí. Que demais. Que ficou, cara. Parece que o molde é o mesmo, mas eles taparam de alguma forma, né? Criaram um molde novo, enfim. Dessa forma aqui tá muito melhor. O que eu vou fazer com essa melhoria? Olha isso. Na armadura de Gêmeos, isso não é um problema grave, né? Porque a armadura mesmo tapa. Só em poses muito específicas que vai aparecer. Só que no primeiro lançamento, que é o Aiolia, já aparece com mais facilidade. Olha aí. Tá, a ombreira está toda para baixo e mesmo assim está aparecendo. Ó. Essa aqui tá, ó, o certo é assim. E aí fica aparecendo, né? Nos próximos lançamentos a gente não vai ter esse problema. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa ombreira aqui e colocar do Aiolia. Eu não vou trocar o braço não, tá? Até porque o braço tem essa cor aqui do ouro, é diferente do Aiolia. Então o que eu vou fazer? Para você trocar o ombro, você vai puxando aqui devagar, ó, arrancou aqui, não dá puxão não, tá? Vai rodando aqui até sair, forçando para baixo. Ó, saiu. E aí você pega o ombro e faz a troca. Eu vou deixar esse daqui no do Aiolia, porque o Aiolia tem mais esse problema de aparecer o furinho no ombro, tá? E eu vou deixar o ombro com furinho aqui no Canon, igualmente o do Saga. E aí a gente coloca o lugar de novo aqui. Aí é fácil de encaixar no lugar de novo. Então é esse o custom que eu vou fazer depois daqui do review, né? Quando eu for expor a coleção. Até porque, né, eu vou ter que desmontar o Aiolia tudo para poder, a parte do braço ali, né? Para poder trocar. Então vou fazer isso só depois, quando acabar o review, quando eu vou expor a coleção. Tá? Então é interessante essa melhoria. Né? O corpo, como a gente sabe, é o corpo do Thor, não tem diferença nenhuma. É o corpo do Thor já com essa mudança aqui no ombro. Tá? A gente já fez o comparativo aqui diversas vezes do tamanho, acho que não precisa mais aqui. Né? Então vamos direto para a montagem.
tá? E aí eu falo como é que foi a montagem, que deve ser igual ao do Saga, maravilhosa, enfim. Vamos lá para a montagem. E tá aí, galera. Nossa, mano, que espetacular. Caraca, parece que é a primeira vez que eu tô montando isso. Muito lindo. Montagem, cara, parece Bandai, parece item licenciado. Montagem perfeita. E aí, vamos concluir a montagem aqui, já colocando. Eu fiz a montagem mesmo sem a capa. O Canon não aparece com a capa com a armadura de gêmeos. Mas de qualquer forma eu vou colocar no take de pose, né? Então... vamos lá, concluir a montagem aqui, também não aparece de elmo. Lembrando que o encaixe aqui é por cima, tá? É por esse pino aqui, não é igual o da linha EX não. E voilá. Tu é doido, bicho! Olha isso, mano! Aí, na moral, melhor representação do Canon, igual do Saga. A linha X-Metal Plus é a melhor representação do Saga e aqui é a melhor representação do Canon. Vamos colocar aqui o elmo. Eita ferro. Literalmente. Caraca, bicho. Na moral, cara, isso aqui tá inacreditável, mano. Que espetáculo, tu é doido, bicho. Na moral, galera, isso aqui é coisa de maluco, mano. Só vocês montando mesmo em mão, pra vocês verem o que eu tô falando. Isso aqui é coisa de doido. Vamos colocar aqui o... pera aí, deixa eu ajeitar ele aqui. Ó, percebi que o tronco aqui tá um pouquinho frouxo. Ó, o peso do cabelo tá empurrando o peitoral pra cima. Pô, meu corpo veio meio zoado. Aí pro elmo eu vou colocar essa face obscura aqui. E aí encaixa aqui direto no elmo. Aí fica maneiro pra caramba. Aí, galera, ó. Tu é doido, bicho. Olha que espetacular, mano. Olha lá o peitoral. Eu tinha que vir um pouquinho mais pra frente aqui. Tá meio molengo o meu peitoral. Putz. Uma pena. A figura tá perfeita, cara. Vou fazer o seguinte. Vou parar de babar nele aqui. Vou fazer um take de pose pra mostrar melhor pra vocês. E eu venho em seguida com as considerações finais. Vamos lá.
E tá aí, galera, um comparativo. Eu já fiz esse comparativo aqui quando eu fiz o review do Saga, mas mesmo assim eu vou colocar o Canon agora aqui para fazer o comparativo também. A armadura a gente já viu as diferenças, né? O peitoral é muito mais bonito na versão EX Metal Plus, porque não tem esse corte aqui que a armadura de Gêmeos tem na versão EX normal. Além da armadura aqui da canela ser inteiriça, e aqui tem divisão, fica essa bicoloridade aqui, porque a parte de baixo é plástico e a parte de cima é de metal, então aqui não sofre nenhum tipo de bicoloridade, né? Porque é tudo de metal, assim como o abdômen. O EX Metal, que dá um realismo a mais à peça, né? Fica incrível, não aparece o cotovelo aqui sem estar com a armadura. Enfim, tem muitas melhorias aqui na peça. Vamos dar um destaque aqui para a face. A face da Bandai é uma obra-prima, não tem como, é magnífica. Talvez seja tão incrível quanto ou melhor que a face do EX Metal Plus, mas no cabelo não tem como. EX Metal Plus ganha, porque conseguiu fazer mais detalhes, tem mais sombreamento, a coloração tá linda, bem parecida com o da Bandai, enfim. Mas nas faces, o da Bandai talvez ainda acho que é melhor. Dá a opinião de vocês aí. Mas, de resto, são muitas melhorias aqui na versão EX Metal Plus. Então é isso, esse foi o comparativo, então vamos embora para a parte aqui final do vídeo. E tá aí, galera, Canon e Saga reunido. Mano, olha que na moral, cara. Olha que incrível. E de longe assim você já vê que as faces são diferentes, né? Vou te falar, eu acho que eu gostei mais da face do Canon, eu achei mais bonito. Não sei. Me fala aí a opinião de vocês, mas eu achei a face do Canon um pouco mais bonita. Espetacular, espetacular. Não tem o que dizer, galera. Bom, é uma peça totalmente metal, não tem nenhuma parte em plástico ali na armadura. E indo para o nosso esquema de pontos, né, eu vou dar os mesmos pontos que eu dei para o Saga. A pintura, 5 estrelas, veio perfeito, não tem um descasque nisso aqui, cara. Mano, que qualidade de pintura é essa? Parece uma figura licenciada, inacreditável. A montagem veio perfeita, nada para reclamar, 5 estrelas. A Red Sculpt para mim é inacreditável, linda, não tem defeito nenhum. A única coisa que poderia vir é uma face dele mais maligno, né? Tem igual aquela face extra da Bandai, mas acho que veio, é perfeição. O design, eu vou tirar um meio ponto igual eu tirei do Saga. O Canon, eu nem falei para vocês na montagem dele, né? Mas no Canon ele não vem com aquele joelhinhozinho por baixo daqui, né? Como eu disse no review do Saga, é só porque eu estou sendo muito chato e muito exigente, porque em algumas poses vai aparecer. Eu acho que teria que ter... No Shura eles colocaram. Engraçado, né? No protótipo do Shura mostra que aquela parte da armadura ali vem. E por que no Saga não veio, né? Então eu acho que merecia ter aquela parte ali do joelho, tá? Mas é só porque eu tô sendo muito chato mesmo. E a originalidade é com certeza 5. Então, 9.8, né? Com um gostinho de 10, repito a fala aqui do Saga. Lembrando que o meu, infelizmente, veio com problema na articulação aqui do peitoral, tá mole. Aí eu tô colocando um pouquinho ali pro lado, pro cinto segurar. Não tá igual o do Saga, não. O Saga tá super firme. O meu, ó, deixa eu ver aqui se eu vou girar ele aqui. Ó, girei. Ó, até que ficou ok. Ó lá, mas aí, ó. O cabelo tá pesando para cima, ó. E o tronco não tá aguentando, tá? Mas isso é exclusivo na minha figure, não significa que a sua vai vir desse jeito. Até porque o meu Saga não veio assim, né? Então, é uma coisa que... Por exemplo, eu não vou tirar ponto disso, porque no sistema de ranking eu uso a figure em geral, mas todo defeito que eu tiver com alguma figura aqui, eu vou mencionar aqui para vocês. E, infelizmente, aqui a minha veio com esse defeito. A gente tá propício a acontecer esse negócio em figure pirata, tá? Vou ver o que eu faço de custom para poder isso não ficar acontecendo com a minha figure, mas a princípio eu estou colocando o peitoral um pouquinho de lado aqui. A pose tá bonita de qualquer forma, olha lá. E o cinto vai segurar, peraí. Aí, pronto. Aí o cinto acaba segurando, né? Enfim, próximo lançamento provavelmente é o Shura de Capricórnio, já está em pré-venda,
tá? Esses itens, galera, você tem que comprar na pré-venda. Não dá para esperar imagem, não dá para esperar review. Infelizmente são itens que estão se esgotando assim que lançam. E não dá tempo nem de chegar aqui para eu fazer review para você decidir se compra ou não. Infelizmente tá assim. O Canon ainda tem disponível, porque o Canon ele é o 13º Cavaleiro de Ouro. Né? Então tem pessoas que já compram Saga, não se importam tanto em ter o Canon. Então por isso que ele ainda tem em estoque. Mas o Shura deve se esgotar em instantes também, galera. Eu vou deixar o link da loja onde eu comprei esses itens aqui. É um item caro, não é uma coleção tão barata, mas ainda assim é metade do preço de um original de Bandai. Costumo dizer que é o dobro do tamanho e metade do preço. Né? No caso do Canon, do jeito que aquele tá meu aqui, com a armadura toda bonitinha, sem defeito, pô, vale 3 disso daqui. É caro quando eu me refiro a item paralelo. Enfim, o link para você comprar tá na descrição. Infelizmente aumenta de preço muito rápido, cara. Então, se eu fosse você, compraria logo assim que sair a pré-venda, né? Tô deixando o link do Shura aí também. Ah, Renan, mas as taxas, cara, no link que eu tô deixando, você chama o vendedor no chat e você fala assim, ó: olá, vim pelo canal de Joramas Reviews, ele me indicou sua loja e eu gostaria de comprar esse item aqui. Ele sabendo que você é indicação minha, ele já vai saber como prosseguir com o atendimento, tá? E aí você só seguir o passo a passo dele, que mesmo pagando as taxas vai sair baratíssimo. Então escuta o que eu tô falando. Isso serve para qualquer outro item, só você olhar a loja lá, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!